Olá, pessoal. Depois de quase 20 anos sem nenhuma novidade no tratamento da doença de Alzheimer, essa semana foi aprovada nos Estados Unidos uma nova medicação chamada aducanumab. Então, assistam esse vídeo para vocês entenderem melhor como essa medicação funciona, quais são as possíveis implicações do tratamento da doença de Alzheimer e as controvérsias envolvendo a liberação dessa medicação. Até o início dessa semana, a gente tinha 4 medicações específicas aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer. São elas a donepezila, a rivastigmina, a galantamina e a memantina, sendo essa última aprovada em 2003. E desde então, várias outras medicações têm sido testadas e nenhuma com sucesso. E essa semana, finalmente, depois de 18 anos, o aducanumab foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para o tratamento da doença de Alzheimer. O aducanumab é uma medicação que funciona totalmente diferente das outras, com o mesmo mecanismo de ação específico. Ele é considerado um anticorpo monoclonal que ataca um alvo específico. No caso da doença de Alzheimer, a proteína beta-amiloide. Eu já fiz um vídeo nesse canal explicando como que a doença de Alzheimer afeta o cérebro, mostrando como que a proteína beta-amiloide se acumula em áreas cerebrais específicas. Então, quem tiver interesse de ver, eu vou deixar o link aqui para vocês. E essa tecnologia de anticorpos monoclonais já é usada na medicina há vários anos. Vários tipos de câncer, doenças reumatológicas como artrite reumatoide, algumas doenças intestinais como a retocolite ulcerativa já usam essas medicações. O nome dessas medicações geralmente terminam em MAB, e como são medicações que têm um alvo altamente específico, elas geralmente têm uma eficácia boa. O aducanumab é uma medicação que vem em solução e ele é administrada na veia uma vez por mês. Então, imaginem ela como se fosse um ímã que se liga especificamente à proteína beta-amiloide no cérebro e retira ela do cérebro. Então, eu estou mostrando para vocês aqui essa imagem que foi do estudo chamado PRIME com aducanumab, que foi publicado em 2016 na revista Nature. Então, aqui a gente pode ver as imagens de um PET cerebral. Tudo que está vermelho é a proteína beta-amiloide brilhando no cérebro. Então, a gente vai comparar o início do estudo com 1 ano do uso da medicação. Nessa primeira imagem, a gente vê brilhando a beta-amiloide aqui em vermelho, e o paciente que recebeu o placebo, que foi um soro sem nenhuma medicação, depois de 1 ano continuou vermelho. Embaixo aqui a gente vai vendo, com o aumento da dose, de 3 mg por quilo até 10 mg por quilo, tudo que estava vermelho foi sumindo, e no final de 1 ano a gente pode ver aqui o cérebro sem proteína beta-amiloide praticamente. Então a gente pode ver por essas imagens que a medicação conseguiu fazer o que era proposto, de tirar as proteínas beta-amiloide do cérebro. 2 estudos foram usados para a aprovação dessa medicação, o estudo chamado eMERGE e o outro chamado ENGAGE. Nesses estudos, a indicação do uso da medicação foi apenas em pacientes com comprometimento cognitivo leve, ou seja, aqueles pacientes que ainda não têm demência, que têm uma dificuldade cognitiva, mas que ainda são funcionais. Ou então em pacientes com a doença de Alzheimer em fase inicial. Por que foram escolhidos esses pacientes na fase inicial da doença? Porque em outros estudos nos últimos anos, com medicações semelhantes ao aducanumab, sendo elas o solanezumab, o crenezumab, o gantenerumab, essas medicações foram usadas em pacientes em fases moderadas e avançadas da doença. E apesar de a medicação conseguir tirar a proteína beta-amiloide do cérebro, não foi visto melhora nos pacientes. Então, esse estudo especificamente resolveu utilizar a medicação em pacientes em fases iniciais da doença de Alzheimer. Além disso, todos os pacientes desse estudo tinham que ser proteína beta-amiloide positivo, que podia ser feito através do exame de PET cerebral, como aquela imagem que eu mostrei no slide anterior, precisava estar brilhando em vermelho no PET cerebral, ou então com o estudo do líquor. O estudo do líquor, a gente faz uma punção lombar e coleta o líquor da coluna, e na doença de Alzheimer, o que é considerado a assinatura da doença é a proteína beta-amiloide baixa no líquor. Por quê? Porque ela está grudada no cérebro, e a proteína tal fosforilada altas no líquor. Então, essas alterações são características da doença de Alzheimer. Então, os pacientes precisavam ter alterações no PET ou no líquor para ser incluídos no estudo. Entre os efeitos colaterais vistos nesses 2 estudos relacionados à medicação, o principal efeito colateral foi um chamado de ARIA, que são anormalidades no exame de imagem, ou seja, na ressonância magnética que os pacientes são submetidos, relacionados à amiloide. Então, como a medicação atua tirando a proteína beta-amiloide do cérebro,
Na ressonância desses pacientes, em cerca de 35% dos casos, é visto algumas áreas de inchaço cerebral, um pouco de edema, e áreas de microhemorragia, muitas vezes sem nenhum sintoma. Então, todos os pacientes faziam ressonância magnética no início do estudo e depois repetiam ao longo do estudo, geralmente com 7 semanas e depois de 1 ano, ou então se apresentassem qualquer novos sintomas. Outros efeitos colaterais também incluem dor de cabeça, cerca de 20% dos pacientes, diarreia e confusão mental em cerca de 10% dos pacientes. Mas, em geral, a medicação foi considerada segura, sem grandes complicações. Em relação às controvérsias da liberação do aducanumab para o tratamento da doença de Alzheimer, a principal delas se deu porque, durante a realização dos 2 estudos, foi realizada uma análise estatística dos dados que tinham disponíveis e viram que, provavelmente, os pacientes não apresentariam melhora cognitiva ao final do estudo. Então, os 2 estudos foram suspensos precocemente e não chegaram até o final do prazo programado. E depois de alguns meses, quando pegaram todos os dados completos, viram que os pacientes que usaram as doses mais altas do aducanumab tinham um retardo na progressão da doença, avaliado principalmente no Mini-Mental e no CDR, que é a escala que a gente avalia a funcionalidade dos pacientes, quando comparado ao grupo placebo. Então, foi por isso que pediram a aprovação da medicação, que nessas doses mais altas parece que houve uma redução da progressão da doença. E uma coisa que é importante que fique claro, que é uma medicação que não é curativa. O principal objetivo dela é reduzir a progressão da doença de Alzheimer. Então, para finalizar, eu queria dizer que a liberação dessa medicação foi um grande avanço nas pesquisas e que o aducanumab é provavelmente a primeira medicação entre várias outras que vão ser liberadas nos próximos anos. Outros anticorpos monoclonais que têm alvo específico para a proteína beta-amiloide e também outras medicações com alvo específico para a proteína tau. Já existem medicações hoje sendo testadas, anticorpos monoclonais específicos para a proteína tau. E no Brasil a medicação ainda não foi aprovada apenas nos Estados Unidos pelo FDA e ela precisa passar ainda pela avaliação da Anvisa. A gente sabe que há necessidade de novos estudos e de protocolos e diretrizes para saber em quais pacientes que a medicação vai ser utilizada. Mas, a priori, a medicação é indicada para pacientes na fase inicial da doença de Alzheimer ou em pacientes com comprometimento cognitivo leve que ainda não apresentam demência. Então, espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui embaixo. Obrigado, até mais.